Olá, Laurent Diak e bem-vindo a Maluco Arenain, Noronai Sirtomak, mai edição verdadeira hoje em dia, Badaruak. Vamos tocar Coco Valentim e a Fontil Podcast Ninia. O tema até tem mais hau e tinha mais povo. Diak, verdadeira kemana kita ne, ite ia banyak spesial ida. Nabemos hanesan kandidat ida ba presidensial ini ya, batin ini oin mai. Maka Dr. Martin Guzmão nessa ia tempo passado está tendo amo Martin kayak itu amo Guzmão. Mana beke matenik tebes hori kualia no hakerek ia artikel barbarak ne beke maiho beke fanu itu sedari atu hanu sama bele kritiku hares sansira hodiak usia aspecto todo e mana beke ia passado mo sanes aktivista ba kunesekan ini ne beke hoaten brani kandidatan ba tinha lima mai ita noi itela la questione mia capacidade ser ne beke ni ia me amo não sei te diak kampanye hutuana agora lorong hak matik ni atu hasoro votação. Depois de lá o território toma lá o estrada o batsanse né kidan dia klam. Kanotak moras. Kita mana nunca turahi mas kanotak moras kalmaknya. Lelos. Ite nia dadalia ba ohinda dernia ita doktor makanesan ema daruak ini beke mai ya studio dane pode fazer tenoi e a me observa que até ia semana balu bakoto koalia para kona hoite ne mototo ele ba apoiante ser na beke terreno kolia kona vai ter visão e tinha missão seita eleito que povo for unificar saia nesse presidente ba tinha lim oin e anon ser na mesa fura close mebe fontil ne hanesan mahum ba sociedade civil toma que ia Timor no beke ia hal serviço logo tira de terreno li husi programa ida bolo de auditoria social e auditoria social ne foco ba setor importante hat educação infraestrutura saúde e agricultura na que qualquer tomatan para serviço ne ia itania sociedade e logo tak mai ho sirnia descobrimento sirna beke ami tenta notas e koko atu fahed ne ho tenia candidatura liliu doutor se povo for unifiar atu hola canar dene batini limo o encarek sai da makit sebel haloba amuto ko executivo da governo sira how koko atu hare liliu kona ba aspecto infraestrutura ita ten o ngamatet telao e kida come sofro itu espera que lorong hat ni lara ne bele recupera sabe mo sabe basic maiona tekia ia infraestrutura itare kata itania conexão ba área remota sira amo hare rasik problema para clilio estrada ponte boa turma na beita considera nessa infraestrutura básica na beke bela ajuda itini sociedade ne bele koko at mores anesan ia ambiente ukungan ini ya mas dene continua sai problema ite heduni strada ponte buat sansene mas ia ni nível sai deserne ladum ia sensível por exemplo aspecto on sama bele fo acessibilidade ba emo deficiente nela dum laudia sasane ia mos sasan de beke instrumento siro bele apoio para funcionamento nela amos sasan sem problema e quase de nene problema pode ne beke e tem governo considerância prioridade mas bem nível orçamento nós são 8 anos ne halusama kita bele leva de ne haldia se doutor Hetan Dunifir ne odi hola canar hanesan presidente da república tinha limo mai kak saída maka saya nesan itania visão o esforço no mana beke tabela até te vai ter executivo lili para governo para bela continua melhor é para itabela for sobre betania população sim bahau
infraestrutura nia wala parte. Ita tem que ser coloca lia fuan tolo nebe importante. La ose de infraestrutura, vai be estrutura hanesang wahin tabot dihana, estrutura husi executivo nebe hatudo baita o insama capabilidade no agibilidade husi estrutura executivo nia. Ida selo bolu narang supraestrutura. Supraestrutura ihane hau hanoi kata waihira iha itania leadership. Itania estado ohin lorong demasiadamente foca ba powership no quase la iha ideia konaba leadership. Hau hahu husi itabela dihangkata kwa hira itahalo PEDN. PEDN ne ita trasa tia ona 2020 ou trasa 2020, 2030. Idane haturu diangkata kita nia supraestrutura. Hau hanu ia ideia dia. Assim que tumba estrutura, nia sai quebra. Hau sente estranho teves, até próprio para a eleição presidencial agora, Sener Terasic quase abandona PDM. Mas hau isso significa que a supraestrutura nebe ita iha, la connect hobe estrutura nebe iha, depois monta ema nebe desinteresse ho o insama liga entre supraestrutura e estrutura. Nini consequência maqui da infraestrutura ita. Agora infraestrutura bahau laos de estrada, hospital, escola, até próprio edifício ba governante sira ita quase hare hanesan ita ne moris iha ita ni umarasika ita moris iha fahiluang o bibiluang mas ita latene. Portanto, bahau pode ser lalika babarak. Hau Cleurona nunca mais fontil. Hare fontil nini abe infraestrutura miserável. Mas fontil bele ba. Fontil con urang ya. Quando fontil bahau serviço ba base, fontil hare quando ba estrada. Mas fontil mai to fali nini uma rasik mos estrada lá dia klin nini uma. Nebe ihane ita ia problema ida nebe integral, quase ita bele massiva no estruturado. Nebe ita lá consegue resolver idane. How sai presidente da república, no fundo how turno dar ema nebe bahasa karidian kepala negara. How ne ulung mak tem ser funcional. Ita lá bele mehi atu halo ita bele diangkata muda mentalidade. Muda mentalidade senior. Idane kekeliruan fatal. Nebe ita lorong sai presidente ou sai ministro, sai deputado gosta kualia lia fuang mamuk iha ita nia fatin rasit dia kata muda povo ne mentalidade. Ada sore povo ne mentalidade ne estruturaduan. Agora precisa muda ita be líder ne ninia mentalidade. Iba hau tomang ona durante tinauron resin tolu moresin daram lulik hau hatene na kata kau agora muda hau ne mentalidade nudar bibiatang ia igreja católica hau tem ser tuir filósofo ida narang Aristoteles dia kata sai liurai nemos sai bibiatang ya portanto conceito bibiatang ne la osdet iha igreja católica ne lara mas ia filosofia política hau hanoring tingan sanuru resin hitu ona ihan ba ia hanoring kata modelo leadership ne dia nia tem ser sai bibiatan nebe lau iha oin para hatulu dalam orienta estado tomak e orienta nação tomak hau dia kata estado tem ser lori nação agora se estado lá consegue harehetan nação no povo lá precisa itahile emane sane esse discurso si campanha eleitoral ne ini hokotok halo ni diksi ho narasi heneba dia fom povo ne ituan liu ou levou um povo ne lá só na sujeito mas bem objeto do se campanha
e hau hanui ida nema problema bom. Portanto, hau hakarakato finaliza atu dihankarik se hau eleito para presidente da República, hau tem que ser hanoring, sobretudo lori estado né, atu estado né usa linguagem para clima konaba povo e laos konaba partido, satan história konaba heroísmo falso nebe tahalo ya. Nelos. Ia amo ohin ni busai tom ho bolu amo. Lá é batida. Ia ami ia makasane dia amo ne laos tamanya padre mas be tamba sentimento de estima no respeito. Nelos amo. Adalah orang bolu amudai. Amdai. Ana ohin site tuan konaba questão leadership. Sei de mak la ola no los ia liderança, leadership. E a leadership ita precisa buat tudo. Primeiro, itania capacidade wanhira ema bolu ita sua excelência. Não é importante. Ema bolu bande bende ma den sua excelência, itania sua excelência primeiro-ministro, excelência primeiro estar nia tem que ser hatene lá em sua excelência teve escalai. Segundo, língua. Terceiro, trabalho. Né? Há poti husi filósofo botida Jürgen Habermas. Agora, se hau no dar ema bol hau sua excelência, hatur hau iha ministério ida, li foi excelência ne ema seluk lai, hau makbel. Agora hututu sua excelência, ohin lokrai nieba futumano iha bidau ka o iha Timor Plaza neba, lokrai ne hetang telefone husi primeiro-ministro, abang nia husi konan nia motor bebek, agora sai na Prado. De repente eu todo bolnia sua excelência. Mas nia mental husi futumano babe sua excelência ela consegue lá. Então tem problema bot que mudança mental, né? E tania líder partido sirama nia mental lá ia. Também quando toba ia cargo rumah qualquer ministro ida nebe qualidade lá íamos e tá bolunia sua excelência outro então estrutura mental Timor niane estragado. How wanhira ia padre how sempre ema halo kata sambutan yang bolu reverendíssimo padre Martinho how tegur protokol how lagosta telefon reverendíssimo usa bahau satan telefon reverend how lagosta bolu amu kamaune diakona. Tama hau hatene sentido palavra idani. Agora mesmo sei presidente da República, ema bolo sua excelência, habe ok. Tama ia assunto idani hau excelente duni. E duni primeiro estar muda mental liderança. Segundo, língua. Língua Laos também está com a língua português, hau com a língua Lima, ne mos nem queras hacker mos. Hau com a para além de ter uma bahasa Indonésia, hau podemos inglês, italiano ou português, né? Lá falha. Lá o cidadão é importante. Língua halo com que saída macau Hanoi, saída macau kualia, no saída macau halo ni connect. Lá vem hau kualia dia kata-kata halo estrada, halo ponte. Basic atu hotona mas agora o ministro obras públicas halo levantamento. Ai patina lima ou halo levantamento por amor de Deus. Atu besuru de taho hobe narsa inundação hei buat tu marang tiaw nama foi itaba atu suru sasan ita kualia por exemplo how shock tebes ema mate tamba dengue ema mate tamba hahang laiha ema mate tamba inundação estado ninia perasaan laiha tia. Agora o todo mak acusa Covid. Bahau idane linguagem significa buat nebe ita kualia dia kata defende povo. No saída mak ita realmente halba povo lá nesan. How ni experiência how decide. Atu sai chamando também o choque buat ida. Nunca hau ni vira toma desde que quanto bota nunca sente choque nessa. Lorong ida ba aldeia remota ida. Padre ida haruka hau de mão ba misalnya ini ba. Iyan ba makanta diang hamlaha hamro amilima ain kola da uyo how si dili mai to hene infrastruktura rahang wana mai misa hene o kanta tang dane ida tende o fila si alde dane how fila ma bis poda am how
de repente eu sente a lição mal mas fica Okay. porque Dia. idane hatulu dengan ikus liu maka trabalho itania ministro itania presidente da república atual itania parlamento nacional hatene de halo política e lá hatene serviço e itania problema bot liu makiane barak ma gosta halo política e nem ida hakarak serviço Dia kamu hanesan ita hatene ite Timor no mau siha mundo ite tinang hira pakotuk ite enfrenta situação ida no beke críticos também te sofre da necessidade básica sira também hare ite nia produção rilarang ledung suficiente para bele responde ite nia demanda sira em mercado ho buat sanserne que afeta ba ite nia necessidade básica sira continua saindo esse problema nacional e muito tatene de ita Timor nia tos natal ne iha Tailândia e Vietnam mas itu los ni reilaran tem que ter espaço para bele desenvolve e tenia área sira na beketes ba tasimane ninian ne hanesan tem que for prioridade para bele substitui e tinha necessidade ba reilaran nia Liliu, mas é tempo Covid ninia, problema ne continua aumenta. Infraestrutura, na beca ela facilita e tenia processo ne lao, agricultura la bele desenvolve rotia. E carik hanesan hau repete tan se ita eleito do ni sai presidente sa visão de na beca it se bele proposta para governo, para executivo. Precisa tem que hader ne. Foi espaço ba setor ne tem que tan e heita botsernia ukunka hanesane how iha baucau how iha organização ida narang Centro de Desenvolvimento Comunitário how presidente board Pinambara how sente sucesso tebe sua hira agora how nia organização retam confiança atu halo treinamento ba agricultura e ani certificado ida ne how nia visão ida só que ao lamenta tebes enquanto Ministério da Agricultura desinteressa, Ministério Educação nos lá um tertário vale, mas há um programa muito concreto. Há sura de lorong ida emaida hang $3, por exemplo. Produto neva ita minha kakuta hatur salma kita neduni. Ita lamenta fali ba estrada, afinal la lamenta ba itania cabo. Sai da macau se halo presidente da república. Halo revolução da educação. Revolução da educação ne halo com que fator ida de, por exemplo, merenda escolar. Yep. Por qual motivo merenda escolar lo que tender para companhia sir nível a responsabilidade. Depois hatamos a sansira iha husi Tailândia husi Vietnam mai. Saya macau halo. How dia na CDC. Mai ita halo kampanye tina hira nilarang mas bila sucesso mas halo aquilo. Ita halo suku ida produto ida. One village, one product. Iha baucau kulu barak. Saiba venilale bercoli babagia kelikai laga itahare sai nama kita produto iha cria comunidade neba nini produto local se estrada lá consegue lori fa amba escola e a escola itahari cooperativa e cooperativa ida ne significa em hotot mai loke nini waru halo nini kantin sekolah lavarik sira mai hanho saudável hanho digno Labele ita fotia merenda escolar, depois lavar sia turi habe bakileten, turi hai okos, turi hai come on. Yeah. Ida nema violência nebe estado halo barra geração fome. E ita nunca levanta questão dane. How fila mai how hanu ida ne. Agora, bahau revolução da educação ida tangas hanesane. Iha suku ida escola ato henebe. Escola atne suku idane tem que ser responsabiliza hadia escola. O insama hadia escola estado vai investir ba osang hena. Nema iha constituição ne hatete diangkata promover
a edificação de uma sociedade na base da justiça social, criando bem-estar material e espiritual. Vou tirar a nem Estado nem minha função. Agora, e tem problema buat lima que halotia Ministério, Comércio, Indústria e Turismo, que qualquer parlante dan sana. Ita ia Ministro Comércio, ita lá ia Indústria. Osan gasta mal saya, ita bah, hola hahang husi Tailândia dan bahau hausi halo movimento ida dia oke. Tinang ida itania produção hare hira, batar hira, ai farina, feu, batoto. Ida ne hanesang hahang alternativa. Hotu tia ida belato nema kita hatamatang. Agora ida suku, ida aldeia, ida nema kita dia subsídio. Subsídio, telefon subsídio ne, iha latim, iha telefon hototu iha Europa moderna, subsídio ne diangkatak iha suku no aldeia ne ema halohotu ana. Agora, lato Obama vizinho mai aumenta, suku vizinho mai aumenta, lato Obama município aumenta, lato Obama diri mai aumenta. Tapi ni bototo ita supermi mantolo ita lorir si dili ba por amor de Deus. Mas bem, tinha barak bakotok mas a minha observa que a política era de povo cura governo Sosa. Né, mas que se justifica que tinha kotok per quando dia programa cesta básica. Mas ainda neona quer, mas temos continua retalhamento só em barak. Nem saída maksala né. Cesta básica é parte ida nebe armar sate dengan exploração do homem pelo homem. Ida ne violência macas tebes nebe estado halba povo Timor. Imagina, loribe faheba ema ia berkolika venlale fahe narsa repolho heneba. Oh, ia neba tu repolho foham fahede nos fahi inzoano loritai na neba saina. Agora o insama clorisai repolho feu cropa ka o coto husi maubisi husi danene lori mai dili fahe fali ba baukau porque o fahe ba belikisa o fahe ba bobanar porque hen balaia. Agora fosu si manatutu bobanar fahe fali ba maubisi porque maubisi ha natar la barakina. Falta de capacidade husi itania governante sira atu halo justa e a Constituição e a rota tem problema buat magne sai governante nunca lê Constituição e atu lemos kalau la compreende porque akhirnya português atu compreendemos la tem halo insa so ida nem tem problema. Okay. Cesta básica bahau ni insulto buat ida ema tu mate hamla ana ba obrigatan ema tu mate tambah hamla. Okay. Ya durante amdani ni kampanye terreno qualia ho apoiante será se foco macas liu quando pa aspecto educação no juventude e itatene e tinha número de desemprego ne continua sai mas é mas sendo bem que nessa licenciatura não tem mas lá ia a oportunidade de serviço e tinha facilidade de escola será kakolo sana itate que bom borus facilidade bela ia para política seritia mas na label implementa também instrumentos lá na to e estamos a rei tem juventude ser barak na be que matenek produtivo investe tem que halu batru me reilar sabe tem que sair da tem que formar em pessoa Portugal no em holandia na to estrada e danene sair maksala o se tem desenvolvimento área educação de livro também juventude essa é a salah. How Hanoi katak sala iha itahotu nia lima, mas sobretudo ia presidente da República, ia Parlamento Nacional, no ia governo. Ne sala ira nebe talabele ona tolera ida ne. Tamanema how de propósito hakarak sai presidente da República porque há uma experiência no dar docente. Durante basic tinang ruanulo ona hau hare katak educação ne lorong ba lorong tum to hak dasa kriteria sai nama kau hal primeiro
how karakter teves. Primeiro ano how luta ato orçamento geral do Estado é 10%. 10% da educação vai tirar primeiro. Tinan tu irmã how luta sai durante tinan lima nilaran how tem que to 20%. Nema kau to bahak mate. Se governo lá que investe dane partido político no Parlamento Nacional lá que tau osan dane how iha última bala. A última bala dane how tau ba para nem o outro nem how outro nem ida morisel. Eta mate outro moris outro. Ya tambah observa né orçamento ne valor kapasitas educação lá to sair de maneira hambrete tene. Qual porcento nem que hito? Idane miserável e mundo toma que idane investimento para educação nebe terburuk nomor 1 ya mundo. Depois outro bahaya dia kata jovem sirane la qualidade o foli suba lavar sira han lor han jauh ni qualidade. Lavar sira ni uma tudo é feito em dia, pelo menos Laos rico nia, Laos sofa, mas bem, tudo é feito em dia. Vai escola tudo é rai. Tudo é rai, depois escola nem faz tem ou vive tem mana kono. Neduni lavar se tá fome, lavar se mental, né? Usi mental kia, nem mental miséria. Dari miskin que melara. Halu sama kita ne qualidade moral bele sai. Mas nem afeta vai ter sabedoria local se não bele problema de futuro? Sim, absolutamente sai a tiona. Lavar sira ba juratun jura sai ramelau railon sir ne porque itani educação lá for orientação masira tu sai ema ne beho digno e dane mak Jesus hatete dia se tahalan salavar dia que se onia kakorok ne hobe fatu botre kartur tanot tasilaram ministro educação ne kartur tanot tasilaram hobe narsa agora 10% bato 20% né e também resolve infraestrutura e também resolve currículo e sobretudo mestre sira maroma favorita ema hatete bahau dia ngata amule matene hakerek livro barak kualia be liang barak mas pernah kah ini husu bahau semak hawanoi liu hone guru kelas 1 SD pertama kali hanori hau ABC. Ita na hira mak hanoi ita ne guru SD kelas 1. Hanoi nyanarang kala lai tangkari. Hau dalai da ware hau guru SD ni hamri ke fatinda tuan ni umhola ke temi fatin porque usere matenen. Ya tu nem profesora mai hau tulah ay amu la belen. Tulah hela. Hau lori to henman ya ka hau ni 5 ringgit ni. Amu hau primeira vez hari amu ida lori hau hane sane. Hau dia bania dia awal maten itu, mas saya makan orang A B C bahasa primer ni, main makan orang bahasa. Nungka hanoi kona badan. Nia rasik nungka hanoi kona badan nia an dia kata nia mah halo saya maten. Imagina, se estado engana sira, lá ia tão. How dia buat tidak? Ia educação básica. Laos alunos mais importante mestre nebe a qualidade moris material espiritual mestre ida nemak se sustenta lavar sira lorong ba lorong atau sai ema matenek sai líder dia se ta abandona mestre sira lá segundo pensão ba mestre sira tem que ser aumenta gaji sira tem que ser sai se ni hanoring tina ruanul mak ni gaji $20 aroma Oba serviço parlamento daba kanesane onia gaji fulaida $1.500 $2.000 nia 50 anos ni hanoring nia gaji $200 o tinang 5 serviço parlamento nacional o governo tinang 5 tinang ida o manantiana $2.000 $3.000 o retantang lei pensão vitalícia por amor de Deus ne tratamento cruel desumano, violência nebe estado haloba emahirak nebe sacrifica niamba insimidan. Terceiro, batida nebe importante how você candidato to how makhatene liu igreja católica, how makhatene liu estado. How serviço ba igreja católica tinang ruanul resintolo, how luta ba estado dan harimos tinang ruanul resintolo nialar. So hili líder hanesa how makau punha bele halo ou sama conjuga instituição botrua, Estado na igreja, atual a revolução na educação. Que tá luha? Igreja ninia mandato ida makhatete diangkata missio canônico, wahira igreja tem que ser hare konaba
escola católica pengetahuan hanisang hau. Ok. Obrigado, Barak. Amo minha explicação dia. How fila itu amba bahira kono. Amdai anunciei tinha candidatura, nessa candidatura inclusive. Ne atuatete saida. Ite instituição, ite organização feto sira, na beca e Timor, luta macas kono ba direito feto, parte nessa inclusão minha. E buat balo maksud teme feto tem que ia direito para rança lilia espaço rai o buat sanser né e tem candidatura inclusive né a tu tem sanser né hotuka. Bom, Fofo how lança apelo e how qualia ba partido Botsira inclui ba organizações não governamentais, ba religião sira, inclui Igreja Católica. Mas bem, inclusão né atuhaturo diangkatak partido organizações Igreja Católica, Protestante, Islam, know-how itabah hamutu kiha povo. Tamanema kaunia lema hawatete diangkata hodi povo, ho povo, ia povo itamanan. Inclusão significa italaben husik ema sira abandona. Se feto sira how deham buatida. Violência doméstica dalla barak ema tuda ba manesira nialetin. Mas ema nunca kualia konaba oisama que estado halo violência baninia povo ini consequência balavar no feto sira kona hotu porque mane mak hang uluk depois feto ho wang sira hang tuir. How for the conto buatina wahina imi ser jovem $1 cigarro masuida hal conforme gosto mas escola tia feto $1 ni ibum tolu kedas loro ainda toma kau tem ser hamla figuram. So idane cria com que psicologicamente how ia pressão ia larang fisicamente mas pernaka itahanuin kata violência itahalma mane mas bot ita bot ema ida dia gaji $200 de repente tam fet sang mane nya mais mau ita dia makan sanena be desi ba mau nya letene naang ida kita bahaya be matador ne bola kilo idan tidak ola karau idan how ne gaji 200 karau idan ne folini 700 fulang how tem ser violentamente sociedade idan ne fo pressão e fo terror bahau atu how moris ko mental ida how moris tu sang yaleten $500 yang laten hatu basilu sini be how laten tau mane ya pressão ne larang ida laruma nini efeito nia fo basa ida ba ninia fem. Agora idane violência doméstica mas ita lahare ninia círculo de violência idane halo tambah estado la consegue fo salário idane be suficiente para how moris tuir constituição de angkata bem-estar material espiritual. So ita lá bele ia situação idane ita husi sociedade civil acadêmico sira ita tem ser honesto no satu dehang buat idane be nunca ita kualia ita nemoris ita halotok pesquisa violência hira mak estado halo bapo violência hira estrada lá dia hospital lá dia escola lá dia infraestrutura runguranga aí mori kalau mais so ema lororon sofre depois lororon ba campanha $2 $3 outro dia acabou toda a vida o moris ho $2 $5 tinang 5 mai kami ensetang oba $2 $5 que isso itu tem que ser coragem tamanema Santo Padre Francisco hatete diangkata igreja tem que sair consciência crítica da nação agora Santo Padre quando tem consciência crítica igreja nesse lá vem do bispo Padre Sira ema todo nebe basimu sacramento cabem sacramento batismo igreja e sema sofre baraclio e basimu sacramento cabem batismo nem sofre baraclio se o padre o bispo olha aí vamos o vai how sente sofre batida
Ita vai a igreja, vai a for a farina, for feu, for rude, for mano, e amo, a mi bater lá, e for ele né, e a mi mora susah lalima. O atulori não só sakit hati, lalori não só makan hati outro lado dia, porque o lalori se até amo se não quer uma boa nembe, ita for a farina lalori, mas se atulori não se tá nem nem hati nem hahalai, aku não sabe. Violência nele padre se sofre nos boat mas né. So ita tem que ser honesto bamal, ita ser sincero bamal. Ita dalam bara ita halu análise nebe keliro. Halu lorong hanu ingko na baida ne abiang tamane ma kau decide. Do que hau padre det mosa makan hati, babe lasai padre mo sakit hati, dia klio hau foti risco e hau memoris hau saitok bakokotok. Semaro makakar batung hau bakoko. Que dalam rumah ita nudar padre quando mane mai ona quali ni ai amo buat ngan sane ita hare mane equitar ni akala sofre ni fe mai fali quando ai hau ni lain ngan sane mas cenário quando mai hamu tuk de amo na hebatida maromak ni vontade ai maromak mak salah tu tanda so ita ni sociedade ohin lorong ne sociedade ida nebe queimado sociedade ida nebe sofre ita bele diangkatak esquizofrênico socialidade demasiadamente e to frustração socialidade ita lá ita lá tem também ita sua culpa ba arte marciais sua culpa jovem sira luta macas atu saiu sine sem estado for intervenção mas ele dia sira ba hotu Irlândia hau nia alin nain hat kera senema lalu masih ada konten ini mati main saat foto saya dewa, aku kuali mah barang potang saya dewa. Isi dah ini bah sustenta hodigno, sustenta senia família iha, seni are to kusi Los Palos bato kusi, hari uma didiak nih. Ini anu estado uma coisa masih lah, buka rasi kisi kasi dene coisa bem, ba forma iha embaixada nia oi, ba serviço lorong kalam, atu hetande itu, mas sustenta senia zero, estado for zero. Loss, yeah. Okay, Netiak, hanesan candidatura ida, se hetan fiar saya nasi presidente. Karena arida mak, hanesan itatete presidente mak hanesan comandante da Supremo. Yeah. Vai Força de Defesa Timor-Leste nia. E kari kirne, ba instituição outro aí Timor na que bele assegura e tenha segurança nacional. Desenvolvimento para setor outro né, instituição outro né. Defesa na segurança, né? Dia que no hanusa para ita bela itania sociedade bela morisak matek hanesane. Ida nema caso ida importante nebe hawanui ita ia de fase transição e ita nunca halo transformação. Tanto ia ne ita narang força defesa, mas be temimos valentio. Haulas pro Alfredo ka saida mas be iha intuição ida nebe hawanui diangkata buat ne dia ita hanoi. Ita ni jovem barak tamana FFDTL, mas sirania be emoção, sirania mentalidade konaba guerrilha valentil niane hahu transforma ba iha mentalidade força defesa orgânica e profissional moderno. Agora, ia rua nebe se dá conjuga de dia. Né? Atu foto de general idamos, o fato que moras tem que ser aí larang né retang hotel lá. Mas assim que a promoção general, onia tinang 70 tiana. Ia mundo onia 56 o pensiun nona. Dan 70 se fona fatinho. Problema é neve. Problema porque ita demasiadamente consumo história ida sem ita crítica ba itania história rásica. Ita demasiadamente morre historicismo e la consegue conta história no concreto. How sai presidente da república kenar bot ida mak insama kalau transformação. Iha oficial foi insasira general foi insasira ne o qualidade. Dala ida fontil ho narsa defesa nacional, Instituto da Defesa Nacional, né? Ideia. Anba hau hare katak
oficial jovem sira nini visão hahul fomona tamanema ka dalla Roma ami lorosa asen canta música né gerivata alamutu de da ani vilamutu alamutu né di ailaran vilamutu né di ia vilaran aseo si da valuta ailaran lá precisa mangame qualia quando va falentil ou qualia toca numa força defesa seo durante a luta ailaran mantém ida né mas for valor histórico ida né atu mai fali valor how gosta buat nebe Nicolau Lobato hakere 13 de agosto de 1975 how hanoi mo sita tengser conta fom fali o insama hari falentil ema nebe importante liu Nicolau Lobato de resto how la ne la tama ya unia kakuta e minha discurso 13 de agosto 75 ema la coile mas dia foi Nicolau Lobato hatete batida o português é formidável, né? Contamos com uma força inesgotável que determinará a nossa luta, que é o povo. Significa lasura bala, lasura kila, lasura onia osa rico soisina, sura capacidade povo nilato resiste. E Wahira 20 de maio de 78 Nicolau Lobato, soldado indonésia que seja, continuamos a gritar abaixo imperialismo. So, itu tem que ser maior sema konseptor do nolosba itania militar. How tamanema que a memória estoma e é na intoldet na tamani ulu mudar fundador. Primeiro, na rua de ida proclamador avô Xavier ne la discutiona la alika quali baracunha proclamador. Segundo, fundador né Nicolau Lobato Sanana. Nicolau Lobato é cartolo militar, política, no intelectual. Sanana mos cartolo militar, política, intelectual. Haker, nabil conta a história dele, não tem aí hami India, how haker, how batida bol hami atenção. Então how haker livro com a Nicolau Lobato. Mas fretlin lá gosta livro né. Estamos sabendo, amdeni livro é Bredel tia. Laos Bredel, né, halo contrato tiha depois lá foi selo, pronto, hao faz grátis de lá batida hao korban kan hao niosang, batida no hao questiona makni. Sama-sama asina te contrato hobe assessoria ministro be larsa be primeira sociedade civil né. Pois ikut mai modifica idane depois hao ma cloritu sanidia. Bahao questiona a capacidade intelectual jovem sira em nome do partido, em nome da organização, qual atu elimina Nicolau Lobato sua história. Questiona aí também. Luar biasa. Bahkan luar biasa. Depois lá tu lá sabe Nicolau Lobato, balu arrogantemente hacker aqui a Facebook. How agora em Lisboa, how promove Nicolau Lobato, anjing mengonggong di dili. Ok. Ne diak. Aku no ini pergunta sikus aku atu husu liliu konoba itenia governo estado ninia investimento ba liliu ba politika externa. Yeah. Ita itenia estado ita halo afiliação para a comunidade internacional CPLP agora estamos aí season plus ne ita koko atu saya nessa autor. Mas bem a parte sério, mas ita halo aplicação ba atu sai membro ASEAN. E ita halo aplicação oficial né. Se sura mai tina né ita para volta tina sanu resingidão. E se dá o que realiza itania submissão né, se dá o que tem resposta. Topa hira mai tabel sai membro oficial ba ASEAN. Ita conta itu amba sociedade civil ini tam ami sociedade civil ami iha conferência anual de bolo de conferência sociedade civil ASEAN. E nem nação todo, nação sanu lisinda inclui Timor-Leste. Que lori assunto ser ne tomak mai de qualia ita observa se na situação ASEAN existe basic tina lima lor resingona. E tina aturis media sia nenun resing itu o hire konsir funda ya Tailândia Bangkok.
Mas saída para como observa, membro ASEAN sira Estado sira na fati continua hukum o regime. Ia Myanmar, situação na problema na wa se dá resolve. Ia Tailândia, ia nação sira na fati continua hukum o ditadura. Lá promove democracia, lá promove boa governação. Se na fati opta, na São Paulo se na fati usa pena morte. E o sistema e a judiciária que termina a hukuman mati, pena morte. E pode ser contra a Constituição muito. Também tem que ter as valores de democracia, tem que puras e for espaço muito tem que retanhar e espaço público que expressa em Hanoi também ainda nem ret nação bela lá hodiak. E se parte da tem governo mas continua a cara que está saindo nessa membro ASEAN. E a situação seria nessa né urgente que tem que sair nessa membro ASEAN. How Hanoi em termos de how la gosta usa ali foi la gosta mas be how perplexo itu wan ita qual é a geopolítica. E a caso ida nem ita halo batida comic itu. Geopolítica ita entre Ásia e Austrália, mas be implementação ita gostaria CPLP ho nasa G7+. O G7+ ne lá ia membro ASEAN ida maktama. ASEAN yang so Afghanistan det maktama. Selatan. Ya, ASEAN yang ia ne. Significa ita Timor too fragile. Lembra mais ASEAN era algo buat fraco buat tidak sa barang rongsokan. Entre Irane ita sempre grava ita nia Nobel da Paz, homem internacional, mas zero. Lá é capacidade atu halo ita nia policy, foreign affair policy. Deve ema reconhece iha mundo. Mama galo soal antun sa mas tinang ruang nulu resinya larang ita la consegue tama ASEAN. What the hell? So ita tu dian saída. Problema é que presidente da República ia kenar ida narang kenar kona ba relações internacionais nia halo nomeação ba embaixador emahirak nebe basirwisi aliorne berdasarkan definição nebe ni halo hamutu ko governo, artigo 115 e a Constituição. Durante a halo saída, presidente depois de Ramos Horta, minha definição lá ia, galande de angkata Nobel da Paz, mas o Nobel da Paz é mas está questiona, minha halo teve escala, a rona dia pova Ramos Horta, mas minha dia masino. Agora, tu fali mai taur matarua koluolo claro sirnia qualidade atu define policy quando a negócio estrangeiro fraco, mas governo fraco outro não sabe. Agora não há porque presidente Macluola, primeiro-ministro taur matandua, ministra negócio estrangeiro tal Manada Alziza, mas plano governo lá ia, definição governo lá ia, tamanho uma bota para Myanmar abstain. Ok, abstain lá é batida, mas bem, lá vele hatete fali depois Ramos Horta ba hatete diang kata how lafiar kata Alkatiri for orientação sana. Kono masa Alkatiri tamai ne ba. Misalnya dia lu Allah hobe tar mataro dia bala Alkatiri mukla tamai ne. Significa sirau silir sente ang matene posala hotu ba ita ya railarang. How lá você nebe racista nem menos ao Hanoi quando vai tane, mas quando sala dia sala los dia los. Quando emahirak nebe tevarai dia luta ia lior ne matene clima, mas halo itane definição tinan sanu resmi da ita latama ASEAN. Itania kelemahan maki itania armada luar negeri laia. Nem menos diplomat senior nos la halo. Mas batida importante ita beletama ASEAN kalai
ema nebe tem que ser lidera nação e dane e governo e parlamento no presidente da república tem que ser hatene momos com a cultura asiática, sobretudo Indonésia ou Malaysia ou Singapura. Se você lá compreende batida, lá hatene batida. So ita nebe escola em Indonésia ne orgulho de angkata kita bele. Fiar basira nebe luta di luar negeri se lá tama ASEAN. Porque lá hatene comunica com Indonésia. Ita kokoto. Ia eleição ida ne. Sirabe luar negeri manang ya Portugal, manang ya Australia ka ya Inglaterra via, mas sira lá manang ya fatid dulu ne. Significa yang dipotong tem que ser ikan ne tem que ser ku ayam ini kakor. Para ising labele dois ku kakor. Então tur ia be negócio estrangeiro ne tem que ser emanebe ulung segar, visão nebe dia e hatene Ásia. Ásia no ASEAN. Ne para itabel tama. Husik de ba NGO sira, imba kuali hot me sema la fiarimi, mai falene porque mi kuali governo mak la fiarimi, Laos ema mak la fiarimi, governo mak la fiarimi. Taru to hende sa fiarimi. Obrigado para kamu kita. Dadalia saya do tuan, bai ha minute balu molok amdai atu husik ia puan ikut rumah, bai teni hasur malu iha studio podcast dane. Studio dane hari tambah iha tengah apoio no colaboração de Akusi UN Women Inia no Oxfam Timor-Leste nebe que ajuda secretariado hunini membro sira bela estabelecer studio dane. Nebe minute balu hau pusekela amdai atato lia fanikus minute dah hanesne. Sim, hau o sacrifício Barak o Hanoi Barak makau candidato a presidente da República tinang ronulo de sintolo ho Amerika altar hau dehang ho di Cristo e tahahiang maromak Santo Padre fo licença hakere carta mai hau beletung si altar atau halo politika hau dehang ho di povo e a povo itamana bahau sai presidente da República é momento da decisivo tambah hau Cleurona serviço e a igreja, o Estado vai igreja vai Estado, o candidato neve, hatene usa força voto ruane, atu sustenta povo nyamores. Imihili candidato selo, imihili minha futuro, imihili hau, imihili minha destino, o in lorum. Betul. Obrigado Barak Hamdai. Itania dadalia maka toroh makidane. Continua a esperança ba lorong sab no mai espera que até ita sei bela halo mudança ruma tu eri tania kualiana peke halo Barak na iha terema ba semana bal makota. Obrigado Barak. De nada ba convite se continua. Mas